Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo para Filipenses. Hoje nós iremos concluir o nosso estudo sobre lidando biblicamente com a preocupação. Lidando biblicamente com a preocupação. A preocupação é algo que está presente na vida de todas as pessoas. E nós que somos salvos não estamos isentos disso. E nós precisamos saber, como crentes em Cristo, em como lidar com isso, né? Não permitir que a preocupação se torne nossa senhora, né? Venha dominar o nosso coração e nós venhamos viver escravizados à preocupação. Quantos acharam Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Vamos ler todos juntos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós estamos com a Bíblia aberta, e a Bíblia é a tua palavra, e ela é viva, todas as vezes que a lemos, todas as vezes que escutamos, o Senhor fala conosco. E hoje à noite nós queremos, mais uma vez, ouvir a tua voz. Nós queremos ser edificados, fortalecidos e alimentados pela tua santa e bendita palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer aos irmãos e amigos que estão em casa que você pode estar colocando os seus pedidos de oração e também o seu agradecimento aí nos comentários do Facebook, que nós estaremos lendo e orando pelos seus pedidos e louvando a Deus por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Meus irmãos, lidando biblicamente com a preocupação, nós olhando para esse trecho da palavra de Deus aqui em Filipenses, do versículo 4 até o versículo 8, o apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele passa para nós um tripé aonde a união desse tripé traz ao nosso coração a paz. Ele coloca primeiramente nesse tripé, a primeira perna desse tripé, o louvor. Olha o versículo 4 do capítulo 4. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo está, por meio do Espírito Santo, falando de que nós, crentes em Cristo, nós temos motivos para nos regozijarmos. E nós, independente da circunstância que estamos passando na nossa vida, viu, Aninha? Nós sempre podemos nos regozijar no Senhor. Amém? Sempre podemos nos regozijar no Senhor. Então esta é a primeira perna desse tripé, o louvor. E nós constantemente, se nós queremos vencer a preocupação, e eu creio que os irmãos querem, devemos pedir a Deus para nos capacitar a regozijarmos no Senhor. Senhor, me ajuda a regozijar no Senhor, me alegrar no Senhor. O que Abacuque disse, né? Ainda que a figueira não floresça, né? E que a vide não dê o seu fruto, ainda que tudo esteja difícil na nossa vida, nós podemos, irmã Silvia, nos regozijarmos no Senhor. Amém? Nós podemos também controlar
com a ajuda do Senhor, os nossos pensamentos. Porque quando nós regulamos os nossos pensamentos, isso vai atingir os nossos sentimentos. Nós somos aquilo que nós pensamos. Se nós passamos todos os dias pensando no medo, Silvia, se passamos todo dia pensando em coisas incertas, a nossa vida vai refletir isso. Teremos uma vida temerosa, não teremos convicções na nossa vida. Então nós precisamos também controlar os nossos pensamentos e regulá-lo mediante a vontade de Deus. Isso faz parte do louvor, faz parte da adoração. Mas nós também precisamos contar as bênçãos. Precisamos ser um povo agradecido por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. No âmbito material, no âmbito físico, no âmbito espiritual. Nós falamos das bênçãos da graça de Deus. São incontáveis na vida do salvo, na vida do crente, as bênçãos espirituais por meio da graça, irmã Cida. A irmã não consegue contar, eu também não consigo contar. São grandiosas. Amém? Nós também falamos que nós devemos constantemente viver em atitude de louvor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Isso é bom para a nossa vida, isso faz com que a preocupação não domine o nosso coração. Eu estive esta semana visitando a irmã Cleuzinha e todos nós sabemos a situação da irmã Cleuzinha. Ela está lutando com um câncer. Não é fácil. Mas sabe o que tinha no quarto da irmã Cleuzinha, a irmã Darliane? Os irmãos conhecem, já viram aquela lâmpada de Bluetooth, aonde você conecta o celular na lâmpada e você passa tudo do celular para a lâmpada. A Rubiana, a filha dela, conecta o celular dela o dia todo no Bluetooth na lâmpada, cantando louvores ao Senhor. Quando eu entrei, irmã Silvia, no quarto da irmã Cleuzinha, um louvor ao Senhor nosso Deus. E aquilo já só aquele ambiente já mudou, aquele louvor mudou o ambiente. E de repente nós estávamos conversando e aí começou a cantar aquele cântico que nós cantamos aqui, Lucas. Se Deus fizer, Ele é Deus. E ela começou a cantar, e eu e a irmã Luciana começamos a cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se for curado ou não for curado, Ele é Deus. E ali nós começamos a cantar e ela se emocionou e nós se emocionamos. Então note a importância do louvor na nossa vida. Então, meu irmão, não sei o seu estilo musical. Eu peguei um pendrive do Marcelo, meu genro. Aí eu falei, empresta aqui, Marcelo, deixa eu copiar algumas músicas para o meu pendrive. Mas, irmão Antônio, o estilo musical, músicas gospels dele é totalmente diferente. Ele gosta de oficina G3, ele gosta de coros, são bandas evangélicas. E ele se sente bem ouvindo. Amém, glória a Deus. Se você se sente bem ouvindo hino, ouça hino o dia todo. Amém? Se você se sente bem, se Deus fala no seu coração, se você se sente bem ouvindo um cântico, ouça. Está falando de Deus, está falando de Jesus Cristo, com certeza isso vai ser importante para a sua vida espiritual. Vai fazer bem para você. Não é verdade? A Luciana, já falei aqui, ela só trabalha com música. Coloca música o dia todo. Uma vez eu fui na chácara do irmão Agenor, cheguei lá, acho que ele está cultuando a Deus conosco, estava lá uma caixa de som, radinho, e a chácara toda estava ali ouvindo hinos. É isso, meus irmãos. Louve ao Senhor.
exalte ao Senhor. Amém? Cante com a sua família em casa, faça culto doméstico. Adore e glorifique ao Senhor, irmã Darliane. Traga Manuelzinho, traga Aninha e louve ao Senhor. Vocês vão ver como a preocupação, ela não vai ter lugar no nosso coração. Nós vamos descansar no Senhor, porque o louvor, ele vai falar no nosso coração. Amém? O segundo tripé, a segunda perna desse tripé é o equilíbrio. É o equilíbrio. Está onde, pastor? Está no verso 5. Filipenses 4:5. Veja o que diz aí. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Esta palavra equidade, ela pode ser traduzida de muitas formas. E uma das formas é moderação, é equilíbrio. Então Paulo está dizendo, seja o vosso equilíbrio, seja a vossa moderação notória a todos os homens. Perto está o Senhor está perto. Meus amados irmãos, nós precisamos viver na conscientização da proximidade do Senhor na nossa vida. E quando eu tenho essa conscientização de que o Senhor está perto, por que eu vou me preocupar? Porque ela vai dominar o meu coração. Eu posso até preocupar, mas ela não domina, porque o Senhor está perto. Louvado seja o Senhor. Amém? Mediante a oração, peça que Deus lhe dê graça. Porque dentro do equilíbrio, nós falamos que nós devemos cingir o lombo da nossa mente. Nós precisamos ter a nossa mente preparada, disposta, pronta. Isso traz equilíbrio ao nosso coração. Dentro do entusiasmo, ou melhor, do equilíbrio, nós falamos que nós precisamos de entusiasmo. E nós olhamos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, Manuelzinho, ele não era um homem triste, ele era um homem muito entusiasmado. Quando os discípulos estavam desanimados, ele dizia, vamos para frente, vamos andar, vamos até Betânia, vamos pegar esse barco, vamos atravessar para a Galileia, vamos para a Judéia. Ele era um homem entusiasmado, mesmo sabendo que a cruz viria, mas ele não perdeu o entusiasmo. Meu amado irmão, não perca o entusiasmo da sua vida. Viva a sua vida cristã com entusiasmo. Eu lembro de pastor Josué, irmã Rita? Pensa num pastor já com seus, faleceu ano passado, seus 80 e poucos anos, mas um homem de entusiasmo. O crente deve ser uma pessoa com entusiasmo. Amém, meus irmãos? Busque viver cada dia o máximo. Falamos sobre isso também na questão do equilíbrio. Tenha um viver total, meu amado irmão. Vamos remir o tempo. O que a palavra de Deus diz lá no Salmo 118, 24? Vamos repetir? Abra sua Bíblia lá. Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Vamos viver cada dia de vida. Quem fez esse dia, irmã Cida, foi o Senhor. Amém? E como nós vamos desperdiçar esse dia, viver esse dia triste, viver esse dia, desvalorizar esse dia? Não podemos. Cada dia de vida é um presente do Senhor. E nós precisamos viver ele com toda a intensidade para o nosso Deus. Amém, Vitor? Acontece algumas coisas, você bate o carro no portão, acontece, né, Vitor? Mas isso não pode tirar o nosso entusiasmo e de viver para o Senhor. Amém? Ainda falando sobre equilíbrio, nós falamos que nós devemos desenvolver habilidades. Nós precisamos viver na prática da diversidade. Existem tantas coisas que nós podemos fazer, querido irmão. Vai
pastor, estou cansado. Vai fazer uma academia, vai aprender uma outra habilidade, né, Lucas? Me ajuda aí. Vai caminhar, vai se distrair. Tem pessoas que vivem a vida só naquilo ali, e aquilo ali vai pesando, né? Vai pesando, ela vai perdendo as forças, ela não quer mais viver, ela não sente mais alegria de viver. Você pode fazer muitas coisas, e você pode diversificar a sua vida. Deus te deu talentos, Deus te está dando saúde para você, Deus te deu habilidade. Vai viver a sua vida com diversidade. Isso também é equilíbrio, nós precisamos equilibrar. Às vezes nós vivemos a vida toda, né, irmão Antônio, só de um lado. Vira de outro lado também, né, Vacida? Faz alguma coisa diferente, vai passear um pouco, vai conhecer um lugar, vai visitar uma família, isso vai fazer bem para você, vai ajudar uma pessoa. Não existe algo melhor e mais maravilhoso do que você ser bênção na vida do outro, de alguma outra pessoa, não é verdade? Isso é equilíbrio. E o terceiro tripé, ou melhor, a terceira perna desse tripé, é a oração. Nós terminamos falando sobre a oração. E nós precisamos aprender a orar, queridos irmãos. Falamos que nós devemos orar inteligentemente. Precisamos aprender a orar persistentemente. Falamos que nós precisamos orar de forma definida e específica. Muitas vezes as nossas orações, elas não são diretas diante de Deus. Nós falamos algo e Deus está dizendo, olha, não é bem isso que eu quero ouvir dos seus lábios, Natanael. Para de me enrolar, Natanael. Não é isso? Abra o seu coração, você está pedindo algo, mas eu estou vendo algo que você está precisando mais do que isso. Muitas vezes, irmão, até mesmo as nossas orações não são orações específicas. Nós tentamos tapear Deus. Jesus, ele foi sempre direto com o seu, me desculpe, irmãos, com o seu papo com o Pai, com o seu diálogo com o Pai. Pai, está difícil aqui. Se for da tua vontade, passe de mim esse cálice. O Senhor sabe o que eu estou sentindo. Jesus não deixou de abrir o coração para o Pai. Meus amados irmãos, ore sem cessar. Amém? Nós falamos que nós devemos orar todos os dias e o dia todo. Todos os dias, irmão Antônio, e o dia todo. Quando eu digo que nós devemos orar todos os dias, eu estou dizendo que nós precisamos ter um momento a sós com Deus. Agora eu vou entrar no meu quarto e vou falar com meu Deus. Tá bom? Agora eu estou com Deus. Todos nós precisamos desse tempo a sós com Deus. Todos os dias. Mas não somente todos os dias, nós precisamos orar o dia todo. Como assim, pastor? Viver no espírito da oração. Viver em oração. Você está pedalando, irmão José Maria, mas você está orando ali também. Isso é viver no espírito da oração. Você está trabalhando, Silvia, costurando, mas o seu pensamento está em Deus. Isso é viver. Mas nós também, além de vivermos em espírito de oração, nós também precisamos, Jesus nos ensinou, feche a porta do seu quarto e o seu Pai que te vê em secreto, né, te recompensará, te visitará o seu coração. Amém? Então, meus amados irmãos, este é o tripé. É o louvor, o equilíbrio e a oração. Amém? Esse tripé, Paulo vai dizer que vai surgir algo em nosso coração. E o que vai surgir? É o versículo 7. E a paz de Deus, que excede, olha que maravilha, queridos, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo
Jesus. Note que para Paulo chegar até a paz, ele passou pelo louvor, ele passou pelo equilíbrio e ele passou pela oração. Quando vocês viverem essas três verdades na sua vida, na vida de vocês, o versículo 7 vai ser uma realidade. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Nós falamos aqui de que a preocupação é a divisão de mente, é uma mente dividida. Mas a paz de Deus, meus amados irmãos, é a unificação da mente. É uma mente unida. Isso significa tranquilidade, harmonia, segurança e felicidade. E quem pode dar essa paz? O versículo diz: a paz de Deus. Ele é o autor dessa paz. Ele é o autor desta paz. O nosso Deus, ele não é Deus de confusão. Paulo, falando à igreja de Corinto, disse o seguinte: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ele traz paz ao nosso coração. E essa paz é uma paz genuína, é uma paz gerada em Deus. E essa paz é baseada em fatos. Essa paz não é uma alucinação. Não é possível. Não é possível que você tenha essa paz. Eu não acredito que vocês crentes tenham essa paz. Não é possível. Não, é baseada em fatos. Nós temos essa paz. Jesus garantiu para nós. Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Essa paz é um privilégio do cristão. Esta paz, meus amados irmãos, ela é baseada na suficiência de Cristo. Essa paz é baseada na suficiência de Cristo. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 3:11. Colossenses 3:11. Colossenses capítulo 3, verso 11. Quantos acharam Colossenses 3, verso 11? Amém, meus irmãos? Colossenses 3,11 diz o seguinte: veja que versículo maravilhoso, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos, louvado seja Deus. Paulo está dizendo que Cristo é tudo e em todos. Quando ele está dizendo que Cristo é tudo, ele está dizendo que Cristo é suficiente. Eu tenho Cristo em minha vida. Esse é um cântico. Veja que letra linda esse cântico. Eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança, tenho tesouro. Eu tenho Jesus, nada me falta. Deus me deu tudo, me deu seu Filho Jesus. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu perdão, me deu vida eterna. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu tudo, estou satisfeito. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu tudo, maior riqueza. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu tudo. Tudo que eu e você precisamos, nós temos em Cristo. Ele é suficiente para nós. Quem tem tudo? Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Então essa paz, ela está baseada na suficiência de Cristo. Ele é suficiente para nós, Vitor. Mas essa paz também, ela está baseada em uma segunda a razão, em um segundo apoio. Essa paz está baseada em nossa disposição, em permitir que Jesus Cristo viva
sua própria vida através de nós. Essa paz está baseada na nossa disposição. Se não houver essa disposição, essa paz não pode ser nossa. Na disposição em permitir que Jesus Cristo viva sua própria vida através de nós. Meus amados irmãos, há uma distinção entre a paz com Deus e a paz de Deus. Há uma distinção entre a paz com Deus e a paz de Deus. Cada filho de Deus, Manuel, cada pessoa que já recebeu Jesus, ele tem paz com Deus. Isso está baseado em Romanos 5:1. Abra sua Bíblia lá. Romanos 5:1. Mas é possível você ter a paz com Deus e não ter a paz de Deus em sua vida. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é possível, querido, você ter a paz com Deus e falhar em se apropriar da paz de Deus. Como é isso, pastor? Os irmãos lembram dos discípulos? Quando eles estavam no barco com Jesus? A palavra de Deus diz que quando os discípulos estavam no barco com Jesus, levantou-se uma grande tempestade. Lucas, um vento que Pedro jamais tinha visto e experimentado. As ondas cresceram. E a palavra de Deus diz que Jesus, Silvia, estava dormindo. Ali havia paz. Mas os discípulos estavam preocupados. E a Bíblia diz que os discípulos pegam Jesus: acorde, socorre-me. E Jesus levanta e diz para a tempestade: acalma-te. Aquela tempestade, Jesus, o príncipe da paz, traz paz para ela. E a tempestade cessa. Jesus olha para os seus discípulos: por que vocês estão amedrontados? Homens de pouca fé. Note que esses discípulos, eles estavam com a paz com Deus, porque Deus estava com eles, mas eles não tinham a paz de Deus. Muitas vezes somos nós. Nós temos a paz com Deus, que é o relacionamento que temos com Deus por meio de Jesus, porque foi quebrada a inimizade que nós temos com Ele, por isso agora nós temos paz com Deus, mas constantemente nós não temos a paz de Deus, porque nós muitas vezes estamos vacilando em nossa fé. Nós não estamos confiando, e Jesus está dizendo: homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Vocês já têm a paz com Deus, agora se aproprie da paz de Deus. Sabe o que significa, amados irmãos, permitir que a vida de Jesus viva através de nós? Significa crer que Ele está no barco da nossa vida. Mas não somente isso, significa também entregar o leme da nossa vida nas mãos de Jesus. Porque muitas vezes nós sabemos que Jesus está no barco e nós temos a paz com Deus, mas muitas vezes nós não entregamos o leme da nossa vida a Ele. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós fingimos que nós entregamos a nossa vida, a nossa preocupação, as nossas ansiedades a Deus, mas de uma hora para outra nós tiramos da mão de Jesus Cristo e fala: não, deixe comigo, eu vou tomar conta disso. Muitas vezes nós dizemos que entregamos o leme da nossa vida a Jesus, mas constantemente nós estamos tirando o leme da nossa vida das mãos de Jesus. E desta forma, a paz de Deus não pode ser do nosso coração, irmãos.
Então, entregar a nossa vida para que a vida de Jesus viva através de nós, significa não somente ter Ele no barco da nossa vida, mas dizer: Senhor, a minha vida é Tua. Amém, meus amados irmãos? O que diz Salmo 37:5? Quanto sabe de cor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Muitas vezes, e eu creio que muitos cristãos têm esse salmo decorado: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Mas muitas vezes nós não estamos entregando a nossa vida, o leme da nossa vida ao Senhor. Ele está dizendo: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele de todo o seu coração, e Ele fará o que for necessário. Ele vai cuidar de você. Essa é a paz que excede todo o entendimento, que vai guardar o nosso coração. E eu quero terminar dizendo, meus amados irmãos, que esta paz o mundo não pode dar para nós. Amém? E outra coisa, essa paz, uma vez que Ele não pode nos dar, Ele também não pode tirar. Louvado seja o Senhor, porque Ele vem do Senhor para nós. E Paulo diz que esta paz, ela excede todo o entendimento. É uma paz que é grande demais para a nossa compreensão. É uma paz que o nosso conceito limitado, nossa compreensão limitada não pode compreender. É uma paz profunda, é uma paz doce, é uma paz larga, é uma paz celestial. Vem dos mais altos céus para nós. Mas essa paz, ela não somente excede todo o entendimento. Paulo diz que esta paz guarda o nosso coração. É uma paz que guarda, é uma paz que conserva a nossa mente e o nosso coração. Ela mantém conservado as nossas afeições, os nossos propósitos. Ela mantém conservado a fé no nosso coração, meus amados irmãos. Que Deus possa nos abençoar, que essa paz seja verdadeiramente nossa, que verdadeiramente o Senhor tenha o leme das nossas vidas, e assim nós venhamos gozar, não somente da paz com Deus, mas a paz de Deus. E eu quero encerrar dizendo que esta paz, ela está firmada em Cristo, porque Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Cristo é a base dessa paz, é a fonte dessa paz. Então que Deus nos abençoe, que venhamos cada dia desfrutar dessa paz. Que em nossa vida, como crentes em Cristo, o louvor sempre abunde. Amém? Que o equilíbrio sempre abunde, que a oração esteja presente, para que a paz perfeita de Deus possa estar em nosso coração. Vai vir dias difíceis? Teremos dias difíceis, mas essa paz, porque ela está firmada em Cristo, ela independe das circunstâncias. Ela é divina, ela é celestial, ela brota do trono da graça de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Muito bem, meus